Instagram, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu prometi que estaria fazendo uma resenha sobre o processo de dormência dos bulbos da Amaryllis, 2 métodos que eu testei, e eu vou apresentar para vocês ele já plantado, e vou falar qual foi a minha experiência e qual que hoje, para mim, é a melhor, tá bom? Vou deixar aqui para vocês, ó, o que tem florido hoje aqui em casa. A gente tem a Minerva, tem a Sidney, tem a Maurice, a Sidney ali em cima, a Maurice, tem a Bolero, tem a Happy Blossom. Essa daqui, ó, tá tão pesada a flor que ela caiu, não está quebrada, não. Tem aqui a Tosca, vamos ver de perto. Galera, aqui estão os bulbos que eu retirei da geladeira. Foi o primeiro processo de dormência, tá bom? Todos esses que estão aqui, ó, acabou de ser replantado, inclusive esse com essa haste grande, ó. Eu retirei da geladeira e replantei. O que foi feito com esses bulbos? Logo após a floração do ano passado, eles foram adubados a cada 2 meses, mais ou menos, tá? E ficaram 5, 6 meses sendo regados, né? 2 vezes por semana, 1 vez por semana, conforme o tempo. E foram fazendo a fotossíntese, ó, que nem muitos bulbos de amaryllis que vocês estão vendo aqui atrás. Todos esses aqui já floriram, eles estão fazendo esse processo de fotossíntese, tá bom? É imprescindível depois da floração você manter a folhagem da amaryllis. Muitas pessoas me perguntam, eu posso cortar a folha? A floração já foi, quer cortar a folha. Se você cortar a folha, logo após a floração, ela não vai armazenar nutrientes para o bulbo voltar a florir no ano que vem. Ele precisa de nutrientes, né, de adubação, uma boa adubação orgânica, NPK. O que eu uso é o 4,14,8, ou farinha de osso, torta de mamona. E você vai manter esse cuidado durante uns 5 meses. Todos os bulbos nos 2 processos de dormência, nas 2 técnicas usadas, foi mantido assim, tá bom? Que é para vocês entenderem o cuidado pós-floração. 5, 6 meses de água e também de adubação. Foram replantados quase 50 bulbos, tá bom? Todos esses que estão no vasinho pequenininho de barro também foram plantados assim, tá? O que acontece? Foi feito o desplante, depois de 5, 6 meses a gente cuidando com a adubação e as regas. Foi feito o desplante de 1 por 1. Eles foram lavados, colocados para secar, catalogados, embrulhados e colocados na gaveta da geladeira. Como eu fiz 50 bulbos, deu muito trabalho. Mais de 50 bulbos foram colocados na geladeira e acondicionados lá, tá? Por cerca de uns 3 meses, 4 meses. Só que o que acontece? Na geladeira ele corre 2 riscos. Um risco de acabar a energia, acontecer alguma coisa e vai gerar umidade no bulbo. E você não pode pôr, por exemplo, se estiver na gaveta da geladeira, você não pode pôr vegetais com ele, frutas, né? Principalmente a maçã. A maçã esteriliza a planta. Ela pode até dar folha, mas ela não vai dar floração. Então você tem que estar tendo esse cuidado. O outro cuidado também com a amaryllis dentro da geladeira é criança, porque muitas pessoas sabem, né? Muitos não sabem, outros sabem, que ela é tóxica. Então toda vez que a gente manuseia a amaryllis, poda, folha, flores, planta, tem que lavar muito bem as mãos e os utensílios que foi usado com ela, porque ela pode dar diarreia, tá bom? Não é uma intoxicação assim tão pesada, mas é intoxicação, tá bom? E o que acontece? Criança na casa, você fala, a criança vai mexer na geladeira, então tem esse risco, tá bom? Esse aí é os contra dessa técnica. Aqui, esses bulbos que eu estou mostrando pra vocês, tem alguns que estão muito feinhos e machucados. Eles estavam correndo risco de podridão. Como eu lavei, deixei secar e coloquei na geladeira, o que aconteceu? Eu tenho bulbos, ó, que nem raiz tinha, e agora eles estão com botões e folhas novas. Essa técnica, né, o pró dela, que ela ajuda bastante, é realmente resgatar aquele bulbo doente. Eu tenho muitos bulbos desse aqui que estão pequenininho, ó, que uma hora dessa estariam ceifados, mortos, né? Porque elas foram acondicionadas na geladeira
e estão ganhando uma nova chance de recomeçar o ciclo, né? Então eu deixei secar 100%. Uma Amaryllis, quando tá apodrecendo, a melhor coisa a fazer é você desplantar, lavar e deixar ela no canto secando, para depois replantar. Então, essa técnica ajuda a preservar um bulbo que está doente, que está com começo de podridão. Mas com o trabalho todo que tem e uma energia que acaba, você pode perder todos eles, e o meu era muita quantidade. Essa técnica não foi viável para mim. Então, você imagina você desplantar, lavar, embrulhar, catalogar, guardar e preservar 5 meses, 3, 4 meses na geladeira ali. 5 meses não, 4 meses no máximo. 3 meses a 4 meses na geladeira. E você ter sempre esse cuidado de energia, quando acabar, tomar cuidado e tal. É um trabalho muito exaustivo e cuidadoso. Se uma falha tiver, você pode perder todos eles, entende? E para replantar eles é outro trabalho. Você imagina, eu levei um dia inteiro de trabalho para replantar um por um desses aqui. Foi o dia inteiro, 50 bulbos, né? Então foi um trabalho para mim, árduo e que não compensou tanto. Se você me perguntar assim, mas e as haste floral? Muitos e muitos deles, vou tentar mostrar aqui, saiu assim, ó, com haste floral, com botões, tá bom? Muitos e muitos. Se a técnica funciona para florir, funciona. Até porque tem uns 4 dias só que eles estão plantados e muitos deles estão com folhas novas, ó, com botões, entendeu? Só que não me ajudou muito, porque eu vou começar a falar dos que ficaram plantados, tá bom? Os que ficaram plantados, olha, vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui estava plantado, eu só coloquei para dormir. O processo de colocar eles para dormir na terra é esse. Você vai começar, depois de 5 meses que você tá adubando e regando, você vai parar aos poucos de regar. Ó, ano passado, isso aqui foi a chuva de granizo, gente, que deu essa semana. Do ano passado, tem muitos e muitos outros ali, do ano passado, que já estão florindo. Essa aqui que tá toda tortinha, ó, do ano passado também tá florindo agora. O que eu tenho pra falar pra vocês? Vocês vão parar de pôr água aos poucos e vão colocar num canto da casa gelado. Não vai tirar da terra, não vai colocar numa caixa, não vai fazer nada, tá bom? Simplesmente, leva com a folha. Quando ela ficar esse tempo ali parada, sem água e sem sol, no frio, as folhas vão começar a secar e vai ficar sequíssima, sequíssima. Eu tenho aqui uns bulbos que estão dormindo, eu vou lá mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Bom, tomara que a iluminação esteja boa pra vocês, tá bom? Olha, eu não arranquei e eu não arranco as folhas, tá? Então, isso aqui é a folha que passou 3, 4 meses ela dormindo, esses bulbos. Isso daqui é o bulbo despertando, ó. Olha que coisa mais linda. Aí, a gente tem bulbo que ainda tá em plena dormência, tá? Não tem folhinha, não tem incidência de folhas novas. Aqui, ó, parece que não, mas tem uns verdinhos, ó. Se você conseguir ver, ele já tá acordando. Aqui, ó, até o filhotinho tá acordando junto, ó, que tava dormindo, ó. Então, eu não arranco. Ela vai ficar aqui. Aqui é o quartinho de descanso deles, tá bom? Essas, quando eu começar a ver os botões saindo, eu não coloquei água, tá, gente? Não coloquei nada. Quando você vê os botões saindo, aí você leva pro sol. Geralmente, quando começa a folhagem nova nascer, eu já até levo, mas eu tô dando uma esperada aqui. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar direitinho. Tem uma folhinha aqui, ó. Nascendo nova. Qual é o maior risco quando ela só fica aqui na terra? A terra tá seca, perdão, a terra tá seca, tá bom? Olha, nada de umidade. Aqui só é um quartinho frio, tá? O que acontece? Ela corre risco de ataque de cochonilha, que é aqueles pulgãozinho branco. Eu tava limpando elas ontem, mas deixei até uns pulgãozinhos aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse pulgão, ele vai sugando a seiva da planta. Olha aqui, ó. Esse aqui tá cheinho, ó. Olha isso, ó. Por que eu deixei e tô mostrando pra vocês? Porque é a plantação real. Não tem como enganar vocês, tá? O que acontece? Quando ela fica aqui, ela tá sem nutrientes mais de 3 meses, não é isso? A planta, pra ser atacada por pragas,
ela está com deficiência de nutrientes. Olha, o que que eu faço? Como eu tenho muitas dormindo, eu venho de tempo em tempo, sempre tô dando uma olhada nelas, e eu venho aqui com calda de fumo no algodão e passo nelas. Olha aí, pessoal, esse aqui é o mata-pulgão, que já mata a cochonilha também, e também a calda de fumo, tá bom? Óleo de nim, qualquer um desses vai ajudar. Eu passo em bem pouca quantidade, como elas já estão na sombra, eu passo em pouca quantidade e deixo elas aqui. Se tivesse no sol, tinha que lavar, né? Mas como elas estão em dormência, a gente tira, tá bom? Isso aqui, ó, mais tarde eu já vou estar tirando. O único contra dessa técnica realmente é a falta de nutrientes que ela tem enquanto ela tá nesse processo de dormência e o ataque de cochonilha, tá bom? Só que essas cochonilhas aqui que elas sugam a seiva é muito fácil de ser removida. Então ainda, pra mim só tirar elas do sol e colocar pra dormir, o trabalho rende, pra mim rende mais. A planta não precisa de se restabelecer novamente, porque eu já fiz o teste, já prestei atenção. Quando eu volto a regar elas, aquelas raízes que estão lá embaixo, elas não ficam sequíssimas. Então a planta não perde, tá bom? Ela não retrocede, ela não perde as raízes. Essas raízes vai voltar a ser nutrida. E a outra técnica, quando a gente tira da geladeira, as raízes estão secas. E o bulbo vai reiniciar o processo, tá bom? Sai até fácil, ó. O bulbo vai reiniciar o processo de fazer as novas raízes. Então, é como se aqui o bulbo ficasse melhor preservado, tá bom? Melhor cuidado, te dá menos trabalho. E assim, você tá sempre aqui olhando. A hora que você vê uma haste floral despontando, leva ela para uma meia sombra, daqui a pouquinho já leva ela para o sol. E começa colocando água e, atenção, água e adubação, pelo amor de Deus. Se essa é uma planta que eu adubei durante esses 5 meses e ela me apresentou cochinilha, imagina eu colocar uma planta dessa para dormir sem nutrientes nenhum, tá bom? Então lembra sempre da adubação, que é o forte dessa planta. E eu vou ali fora mostrar outra coisa pra vocês. Pessoal, olha o que eu tenho aqui. Ai, caiu um. Olha o que eu tenho. Botões, tá? Eu retirei as folhas ontem porque eu tava colocando elas aqui pra fora, estavam lá dentro. Botões. Tá? Botões. Saíram sozinho, antes mesmo de eu pôr água. Tá? Botões. Olha lá, botões. E botões. Olha lá atrás. Mais botões. O que que me acontece? Essa técnica é a melhor de todas, gente. Não tem como eu fazer mais na geladeira. A geladeira eu só vou usar para plantas doentes. Plantas que estão com começo de podridão. E aí eu vou retirar da terra, vou lavar, vou deixar secar, catalogar e guardar na geladeira, mas debaixo assim, de uma precisão muito grande. Se não for isso, eu vou esperar. Essa daqui é a floração do ano passado, já tá grande. Floração do ano passado. As duas técnicas eu tenho quase a mesma quantidade, 50% de flores saindo. Só que as que estão mais fortes, realmente foi a dormência na terra. Bom, gente, o meu parecer é esse, tá? Quando eu ensino algo pra vocês, quando eu passo aquilo pra vocês que eu aprendi, é algo que eu tenho aprendido no dia a dia, na jardinagem, comigo mesma, com as minhas técnicas, com os meus aprendizados, tá bom? Nunca vou passar pra vocês uma coisa que eu não tive conhecimento, eu não passei primeiro, tá bom? Às vezes as pessoas olham assim e falam, ah, mas essa técnica aí pra mim não funciona. Eu costumo dizer que a jardinagem, ela é o mesmo que você cozinhar, né? Eu te dou a receita do bolo que eu faço e às vezes o seu bolo vai ficar melhor que o meu, mas às vezes também não vai. Então, são experiências, tá? Eu tô passando pra vocês experiências daquilo que eu passei e os resultados que eu obtive. Eu espero muito que vocês tenham sucesso no cultivo, tá bom? Da Amaryllis, no cultivo das plantas de vocês. Deixo um beijo pra vocês e falo assim, o que vocês precisarem de mim pode me chamar no direct se ficou algo a desejar, tá bom? Mas a melhor técnica, tá bom? Vou declarar pra vocês. Realmente é a da dormência na terra e deixar ela quietinha no canto. Agora que elas estão já aqui no sol, é começar a adubação, tá bom? As regas, que ontem eu já reguei todas elas, tá bom? A adubação com farinha de osso, que é o que mais precisa. Esse dia eu deixei essa dica lá no Instagram, porque uma planta de sol, ela necessita mais de cálcio, tá bom? Do que as de sombra,
tá? Elas perdem cálcio mais rápido pelo sol. Então, uma planta fraca, uma planta com poucos nutrientes, o que vai acontecer? Ela vai ser mais atacada por pragas, por pulgões, por largatas, tá bom? E uma planta bem nutrida, nós vamos ter esse bom resultado aí de plantas fortes, resistentes, longe de ervas daninhas, tá bom? Longe de ataques de pragas, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo no coração, tá bom? Deus abençoe a semana de vocês aí, beijo.